Olá, galera da Adrenalina, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é o uso do microfone em eventos internacionais. Olá, você, palestrante maravilhoso que fica aí no palco fazendo a sua palestra enquanto nós interpretamos você. Lembre-se que se você estiver utilizando um microfone que não seja o de lapela, ou seja, aquele que fica grudado em você, e qualquer movimento que você faça não vai interferir, você estiver segurando um microfone em suas mãos, lembre-se que ele geralmente é monodirecional. Então, se você não falar com ele aqui ou aqui, ele não vai captar a sua voz. Se você mexer ele para cá, para cima, para baixo, a sua voz não vai ser captada. Consequentemente, para a gente que está dentro da cabine, é horrível quando a pessoa fica mexendo esse microfone, utilizando o microfone como se fosse um apontador do slide e esquecendo que está segurando o microfone às vezes, baixando demais, levantando demais, indo para um lado para o outro, segurando como se fosse um acessório diferente do microfone. Lá dentro da cabine, a gente fica louco tentando entender o que que a pessoa está falando, porque tem horas que a gente ouve muito alto, tem horas que a gente ouve super baixo, e a gente fica aumentando e diminuindo o volume lá dentro da cabine, e é um show de horrores. Então, assim, isso é algo que eu estou falando aqui, obviamente, para o palestrante em si, mas isso é algo que a gente tem que educar os nossos clientes e também pedir ajuda dos técnicos, nem que seja para colocar um pedestalzinho, algum suporte para aquele microfone para a pessoa poder realmente entender que ela precisa falar direcionado para aquele microfone. Claro que se ela estiver se movimentando no palco, ela vai ter que segurar aquele microfone, mas é sempre muito importante lembrar essa pessoa de ficar com o microfone no local certo, senão realmente a gente não vai conseguir interpretar algumas frases que a pessoa falar se ela continuar movendo o microfone enquanto ela está andando. Então, assim, é algo que é difícil de passar para o cliente, é difícil também de explicar para ele que isso é muito importante, porque para a plateia no geral, às vezes o microfone estar mudando de volume não é tão incômodo do que para nós que estamos interpretando esse discurso em outro idioma. Então, assim, pode ter pessoas que falam assim, não, mas a gente conseguiu entender. Se vocês não estão falando ao mesmo tempo que vocês estão escutando, vocês conseguem perceber essa diminuição de volume, talvez, e não seja tão notável assim. Mas para quem está ouvindo e falando ao mesmo tempo, isso é gritante, porque a gente não consegue escutar a pessoa de repente, ou quando a gente coloca mais alto o volume, de repente a gente fica surdo, porque a pessoa de repente coloca o microfone super perto e quase que engole o microfone. Então, a educação de se utilizar um microfone no palco é algo que eu acho que todo palestrante deveria treinar muito antes de subir ao palco, porque quando a pessoa começa a ler slides, inclusive se tiver um pedestal e a pessoa for ler os slides, olhar para trás, ler os slides, o microfone vai continuar sendo monodirecional. Então, se ela não estiver falando nessa direção, quando ela vira para cá, já não capta o áudio dela. Então, se ela vira para cá, olha para o slide e fica falando na lateral assim, não se ouve mais a voz dessa pessoa. Ela tem que falar olhando para o microfone, com o microfone nessa posição. E isso, inclusive, é algo que utilizar o microfone dessa forma é algo que não é explicado muitas vezes para as pessoas que vão subir no palco, só é entregado para ela aquele microfone e não é realmente algo que é manuseado e treinado antes de se subir ao palco, quando a pessoa ainda é um palestrante de primeira ou segunda viagem, ou ainda está no início da sua carreira como palestrante. E às vezes é uma pessoa que não tem costume de usar microfone no seu dia a dia e tá tudo bem. Só que para essas pessoas, eu acho mais recomendável sempre ter
um microfone alternativo, esses que coloca na cabeça, que fica numa mesma posição, então não tem problema nenhum que ela fique mexendo, porque é como se fosse realmente um microfone que nem esse headset, que fica no lugar certo o tempo todo, ou aqueles de lapela realmente que ficam na roupa e que ficam posicionados de certa forma ah, o suficiente para conseguir ser captado pela plateia, né? E então, eu fico às vezes pensando assim, que a gente deveria também garantir que se a gente estiver organizando aquele evento, o tipo de técnico de som e de aparelhos que a gente for ter naquele evento também seja algo que seja conversado com a equipe de interpretação. Porque quando eles fazem uma grande licitação e cada setor fica responsável por contratar uma sessão diferente, ou seja, uma pessoa fica responsável por contratar uma empresa de som, a outra pela equipe de audiovisual, a outra da equipe de tradução, ninguém se conversa. E nisso a gente acaba tendo alguns embates aí, algumas necessidades não atendidas para o nosso lado. Então, assim, idealmente, a gente teria uma equipe conciliadora de todas as outras equipes, tentando ajustar o que é importante para todo mundo conseguir trabalhar bem e sem embates de ego, nem nenhum tipo de conflito. Mas, com certeza, se o evento for fechado por uma pessoa que entende as necessidades dos intérpretes, esse tipo de estrutura do som, de quais tipos de microfone, como isso vai ser transmitido, se vai ter música, não transmitir essa música para a cabine, porque também isso é outra coisa que acontece. A gente ficou ouvindo aquela musiquinha para saber que o áudio está funcionando, tudo bem, mas na hora que começa o evento, às vezes a pessoa esquece de tirar a musiquinha para a gente. Tira para a plateia, deixa no nosso ouvido a musiquinha enquanto já está falando a pessoa no palco, e aí ouvindo a música e a voz ao mesmo tempo, a gente também não consegue interpretar e tem que sair e explicar. Por favor, tira o volume da música para a gente conseguir ouvir apenas o palestrante. Então, assim, tem alguns detalhes que parecem apenas exigências bobas dos intérpretes, mas que, na verdade, são extremamente importantes para que a gente faça um bom trabalho e que não tenha esse tipo de super explicação o tempo todo para todo mundo, entende? E no final das contas, a microfonia, que às vezes as pessoas ficam ensurdecidas na plateia também, é algo que para os intérpretes é muito pior, porque a gente está com um fone de ouvido, então tudo que a gente vai escutar naquele evento fica sempre 10 vezes, 30 vezes mais alto no nosso ouvido, porque a gente está diretamente conectado com o som do evento. Então, essas coisas de aumento de volume, diminuição de volume, microfonia, interrupções, música, tudo isso deve ser levado em consideração quando você tem um evento com interpretação, porque nós, intérpretes, sempre, sempre somos os últimos a serem levados em consideração na maior parte dos eventos. Obviamente que depois de um tempo, quando a gente consegue ser reconhecido pelo nosso trabalho, a gente consegue trazer esse tipo de indagação, de perguntas, de palpites em coisas que vão realmente melhorar muito o nosso trabalho. Então, se você está organizando um evento que vai ter interpretação, leve tudo isso em consideração, porque a gente vai agradecer muito e o nosso trabalho vai ficar bem melhor quando a gente trabalhar dessa forma, em sintonia, todo mundo entendendo os porquês e as nuances daquele trabalho que vai ser realizado com o maior carinho possível para o sucesso do seu discurso em ambos os idiomas que você estiver contratando ali para ser escutado na plateia por todas as pessoas. Então, todo mundo sai feliz no final das contas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, quais são as dicas que vocês têm aí em relação a isso, se vocês já passaram por esse tipo de situação. Envie esse vídeo para várias pessoas, me sigam nas redes sociais e apertem o sininho aqui para não ficar de fora para as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima quinta. Tchauzinho.